Boa noite. Vamos começar mais um vídeo e vamos começar da onde nós paramos ontem, né? Nós paramos ontem naquela confusão de línguas, né? Que eles fizeram aquela torre de Babel e ali não ia haver restrição entre o bem e o mal, então Deus desceu para destruir aquela torre. Aí Deus chamou Abraão de entre sua parentela, né? Nós estamos no Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua parentela, da tua terra e da tua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, sai dela, da sua parentela. Nós temos uma advertência dessa em Apocalipse 18, versículo 4, onde diz assim, ó: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela o quê? Da Babilônia. Está escrito aqui, ó, Apocalipse 18, a queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. Isso aqui é em Apocalipse, no final dos tempos, Babilônia. Essa Babilônia é essa mesma Babel que foi construída aqui, ó. Essa torre de Babel, confusão, é essa mesma Babilônia aqui, ó. Agora aqui Deus está falando para os seus filhos, ó. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então Deus, ele é separadista. Você lembra que a gente falou que ele separou a luz das trevas? Ele separa o certo do errado. Os dois não podem misturar. Então aqui, ó, ele chamou Abraão: sai da tua parentela. Por quê? Porque aquela parentela dele ali, ó, estavam tudo misturados, levados a deuses, né? Aí Deus pegou aqui, ó, e foi Abraão e Naor, que era filho de Terá, né? E nós tinha também, eles eram em três irmãos. Tinha Abraão, Naor e Arã. Arã era pai de Ló. Arã morreu e Ló ficou aos cuidados de Abraão. Aí Terá, que era o pai deles, foi para uma outra terra. Aí Terá morreu. Aí Abraão ficou com Ló, cuidando do seu sobrinho, né? Então nós vemos aqui que Ló estava com Abraão, até aqui, mas depois eles se separaram, quando Ló escolheu Sodoma e Gomorra. A gente vai chegar lá. Então aqui nós estamos vendo que ele saiu da sua parentela. Só que um da parentela dele estava junto com ele também, que era Ló. Então aquilo precisava ser separado. Só que não era agora aqui, a gente vai ver mais na frente, quando houve a briga entre pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aí Abraão falou assim: a terra é grande para nós, se você escolher a direita eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda eu vou para a direita, porque aonde Abraão fosse ele seria abençoado. Ló olhou para as campinas, bonito, falou: então eu vou para lá. Aí deixou a terra seca com Abraão, mas aonde Abraão ia, ele ia prosperando, Deus ia cuidando dele, tá certo? Então tá. Então sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta bem atenção nisso, ó. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, Gálatas 3,16 diz assim, quer ver, ó? Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo.
Esta é a posteridade de Abraão, que estava prometido. O filho que veio aqui através de Abraão e Sara foi Isaac. Mas não era essa posteridade. Essa posteridade que em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações, era Cristo. Está escrito aqui, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua, uma posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Tá certo? Então aqui a gente está vendo que, como nós já falamos anteriormente, que Deus ele estava se identificando ao homem. Então Deus ele está se aproximando. Aqui está chegando o tempo onde ele vai se encarnar. Cristo era Deus em forma de carne, né? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, né? Cristo é o que? Hoje nós vimos no vídeo anterior. Cristo significa unção, aquele logos que saiu de Deus. Aquele ali era unção, era parte de Deus. Então aquela parte de Deus era o princípio da criação, criou todas as coisas. Não era uma outra pessoa, era o próprio Deus. Só que era Deus se manifestando na terra. Então ele veio do Logos ele se fez carne mais para frente. Não é isso? Então só que aqui ele está cuidando de seus filhos na terra. Que o homem, ele foi feito à imagem de Deus. Mas qual homem? A carne? Não. O homem espírito, aquele que Deus colocou na carne, porque nós temos o homem interior. Esse homem interior é o homem espírito. Essa carne, ela veio da terra e ao pó ela retornará. Então aqui Deus está falando na carne. Abraão, sai de entre tua parentela. E aquilo que estava dentro de Abraão era predestinado. Tá certo? Então Abraão saiu com a sua parentela, da sua parentela. Então, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos para Números 28, aliás, Números 23, versículo 8. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Números 23, versículo 8. Aqui diz assim: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Quem que está falando aqui? É Balaão. Quando Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas como é que ele poderia amaldiçoar uma coisa que Deus já abençoou? Aqui nós vemos aqui, ó. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele está abençoado. Então Balaão não podia amaldiçoar. Ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. É um povo abençoado por Deus. Então partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, Abrão, né? E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar chamado Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Esses cananeus, nós já vimos quem são eles, né? Ó, se nós voltar um pouco aqui, ó, você lembra que a gente falou sobre Cã, que ele gerou Cuxi, Cuxi gerou Nimrod, né? Agora, o princípio foi Babel, e dessa mesma cidade saiu Nínive, ali saiu Petrusim, Calusim, Jebuseu, Amorreu, os filisteus, os cananitas, os cananeus, né? Então veio tudo de lá. Então agora aqui, ó, Abraão está
saiu e Deus falou para ele: olha para frente, olha para trás, olha para um lado, olha para o outro, para o leste, oeste, norte e sul. Toda essa terra que você está vendo, eu tenho te dado a ti e a tua descendência. Mas por que ele deu? Porque é dele. Então ele está dando para os filhos dele, é uma herança. Digamos que você tem uma fazenda e você tem seus filhos, para quem que é aquela herança? É para os seus filhos. Então se foi Deus que fez a terra é de quem? É dos seus filhos. Mas o impostor está lá, ele veio e invadiu a terra. O diabo ele não é dono da terra, ele é invasor da terra, por isso que ele vai ser expulso dessa terra. O lugar que cabe a ele é o inferno, que é aquela panela que nós vimos hoje, que é debaixo da terra, aqueles vulcões incandescentes, que um dia ela vai explodir. Novos céus e nova terra vai surgir. Então o lago de fogo é o que foi criado para o diabo. Do céu ele veio para a terra e da terra ele vai para o inferno. Foi lá que foi o lugar dele. Como eu falei, o inferno não foi criado para os filhos de Deus. Foi para os anjos caídos, para o diabo e seus súditos. Né? Então tá. Então apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então ele estava, a Bíblia fala que eles eram errantes na terra, procurando uma cidade cujo o construtor era Deus, o artífice construtor era Deus. Então eles buscavam uma cidade. Então ele estava indo rumo a uma cidade, a qual Deus prometeu para ele: toda essa terra será sua. Então ele estava indo de lugar em lugar, percorrendo a terra. Então todo lugar que ele fosse, seria abençoado. Se você observar bem, Deus ele se deu a conhecer a Abraão, né? Agora, aqueles outros dali de trás, eles eram levados a deuses. Aquela torre de Babel lá, eles tinham deuses. Então aquilo foi se espalhando na terra, né? Mitologia, essas coisas tudo vieram de lá. Agora, o único que cria na existência de um só Deus, Criador dos céus e da terra, era Abraão, porque Deus conversava com Abraão. Deus se identificava para ele. Abraão foi chamado amigo de Deus, né? Então ele invocou o nome do Senhor. Qual o nome que ele invocou? O nome do Senhor. Não fala nome, fala o nome do Senhor. Então ninguém sabia até aqui o nome do Senhor. Porque você vai ver que a própria Bíblia fala: eu apareci a Abraão, mas pelo meu nome eu não me fiz perfeitamente conhecido. Então até aqui ninguém sabia o nome de Deus. O nome de Deus foi revelado quando ele se manifestou em carne, que ele é Senhor, Deus, Jesus, carne, Filho, um Filho se nos deu, e Espírito Santo, que é a unção, é Cristo, Senhor Jesus Cristo. Entendeu? É um Deus em três manifestações diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Três manifestações. Tá certo? Então vamos lá. E havia fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E Abraão falou para Sara: ora, bem seis que é uma mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, eles dirão: essa é sua mulher, e eles matarão a mim, e a ti guardarão em vida. Então eu te peço, diga que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então assim aconteceu. Então quando eles viram Sara, gabaram Sara diante de Faraó. Aí a mulher foi tomada para a casa de Faraó. Quem? Sara. Aí fez bem a Abraão por amor dela. Abraão era irmão dela, né? Então fizeram bem a Abraão por causa de Sara. E
teve ovelhas, vacas, jumento, servos, servas, camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas a sua casa por causa de Saraí, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Olha como que é as coisas. Deus, ele permite determinadas coisas para que? Para o bem. Você vê, por causa de Sara, Abraão teve ovelhas, vacas, jumento, camelos, né? Por causa daquilo que ele falou, é minha irmã. Então ele pegou, levou Sara lá para o palácio, né? E para o irmão dela, deu presentes para ele. Só que Deus veio para Faraó e falou assim: olha, que é isso que fizeste? Né? Senhor, porém o Senhor feriu a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sara, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela é tua irmã? Por que disseste, é minha irmã? Por que não falou então você que ela era tua mulher? Mas não, você falou que ela é sua irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Houvera, ou seja, não tomou ela por mulher, porque Deus não deixou. Deus estava guardando a promessa, né, que de Sara e Abraão nasceria um filho. Então ela não poderia ser tocada como Eva foi tocada pela serpente. Entendeu? Ela não foi tocada. Então, por quê? Porque Deus interviu, né? Então, de maneira que a houvesse tomado por mulher, agora ela é tua mulher, toma ela e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo que ele tinha. Aí ele saiu. Aí subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló. E Abraão, muito rico em gado, prata, ouro, fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou o nome do Senhor. E também Ló ia com Abraão, tinha rebanho, tinha vaca, tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Então Deus já estava trabalhando, Deus sabe fazer as coisas. A gente só precisa confiar em Deus e deixar tudo nas mãos dele. Às vezes a gente não entende determinadas coisas, mas a Bíblia fala que tudo provém para o bem daquele que ama a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto, tá certo? Então houve contenda entre os pastores, tá vendo? Do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E Abraão disse a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. O Filho de Deus não quer confusão. Ele não queria confusão com Ló. Então vamos fazer o seguinte: não haja confusão entre nós. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era tudo bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então ali era bonito, né? E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zaor. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para lá, para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da Campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. E eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Quem eram eles?
Era daquele povo lá da terra de Babel, lá da terra de Cuxi, de Nimrod, que veio da descendência de Cã, com a esposa dele que entrou dentro da arca, que era uma das filhas dos homens. Vocês lembram da história? É só voltar o vídeo que vocês vão entender um pouco lá na frente. Por isso que é bom, sempre eu repito, vocês acompanhando a sequência para vocês conhecerem a história direito, né? Então, disse Abraão, depois que se separou de Ló. Então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vê, hei de dar a ti e a tua semente. Tá vendo? Nem as suas sementes, as tua semente. Agora, que semente é essa? Nós temos visto, né? Vamos aqui em Gálatas 3, versículo 7, olha o que diz, ó. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Tá vendo? Gálatas 3, versículo 7. Filhos da fé. Agora, qual era o filho da fé? Era Isaac, filho da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia fala que quando foi dada a promessa a Abraão, Abraão creu. Quando ele creu, ou seja, isso aí foi fé. Então ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele creu no que Deus falou, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que ele teria um filho com Sara. Então ele creu, ele não duvidou da promessa, mas ele perseverou. Passou 25 anos e quanto mais o tempo passava, mais ele cria. A fé dele não desfalecia, aumentava, porque a coisa ficava mais sobrenatural. Quanto mais impossível, mais sobrenatural seria, e ele creu nisso. Então a Bíblia fala que ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então aqui, ó, saiba, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você crê em Deus? Então você é filho de Abraão, você é semente de Abraão. Quando se fala bendita todas as famílias da terra, em Cristo, quando ele veio da descendência de Abraão. Como já falei nos vídeos anteriores. Então ele veio da descendência de Abraão. Tá certo? Então tá. Então agora aqui nós vemos o seguinte. Que teve 4 reis contra 5 reis. Entraram lá em Sodoma. Pegaram Ló, suas famílias, alguns descendentes de Sodoma e Gomorra, e levaram cativo, levavam o prisioneiro, lá onde Ló escolheu, naquela terra bonita, fértil. Então entraram lá, guerrearam contra eles e levaram alguns deles cativos. E Abraão estava aqui do outro lado, separado com Deus, né? Então Ló foi levado cativo para lá. Aí, ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, que era Ló, armou os seus criados nascidos em casa, 318, e os perseguiu até Dan. Agora olha só como Deus trabalha. Abraão não era homem de guerra, mas ele tinha os seus servos ali, ó, os criados ali nascidos em sua casa, que estavam seguindo ele, que eram fiéis a ele, né? Então, ele tinha os seus confederados, né? A Bíblia fala aqui, ó. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amoreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão, de Abrão, né? Ele não era Abraão ainda, depois foi transformado. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Abrão. Ouvindo, pois, que o seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em casa, 318, olha, 318, e os perseguiu até Dan. Sabe a quem perseguiu esses 318? Aqueles 5 reis, com todos os seus exércitos, muito bem armados,
venceram 4 reis, com todos os seus exércitos armados, e Abraão só com 318 criados em sua casa, foi atrás deles e dividiu-se contra eles de noite, e os seus criados, e os feriu, e os seguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Olha como que Abraão era. Abraão, ele foi lá para tirar aquele povo da mão daqueles reis, com 318, e ele trouxe de volta. Mas Abraão não conhecia de guerra, nem os seus criados. Mas foram lá. Quem foi que fez a guerra por eles? Era Deus o tempo todo. É Deus que faz as guerras pelos seus filhos, né? E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, né? E os reis que estavam com ele no vale de Sabe, que é o vale do rei. Então esse rei de Sodoma, ele soube que Abraão entrou lá e trouxe todos aqueles que foram levados cativos, trouxe de volta as suas fazendas, as suas mulheres. Então o rei de Sodoma saiu ao encontro dele, né? Aí quando o rei saiu ao encontro dele, Melquisedeque, que era rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, quem era Melquisedeque? Pensa bem, quem era Melquisedeque? Esse que saiu ao encontro de Abraão depois da guerra. Você vê que depois da guerra sempre vem uma vitória para os filhos de Deus. Não adianta você falar, eu sou cristão, mas você não tem prova nenhuma, você não tem lutas, você não tem dificuldades. Não, o cristão ele tem dificuldade. Para você ganhar um prêmio, você tem que correr uma corrida, para você ganhar uma luta, você tem que lutar para ganhar ela. Então Abraão foi lá, depois que ele voltou vencedor, aí Melquisedeque saiu ao encontro com ele. Com o quê? Com pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Mas quem era esse Melquisedeque? Essa é a pergunta. Vamos para Hebreus 7, versículo 3. Olha aqui, ó, Hebreus 7, versículo 3. Vamos saber quem é esse Melquisedeque? Hebreus 7, versículo 3. Está escrito assim, ó: a quem Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e também rei de Salém. Está vendo? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se identificou ali como sacerdote do Deus Altíssimo. Mas quem era ele? E depois também era rei de Salém, que é rei de paz. Rei de paz. Agora, veja bem esse detalhe, ó. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então quem era ele? Olha, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio, não tem fim. Quem é esse? Era Deus. Era Deus que apareceu para ele. Só que como que ele apareceu ali? Ele apareceu através do corpo. Ele comeu, ele bebeu, junto com Abraão. Então ele apareceu ali. Só que ali ele não era ainda, ele não tinha se manifestado em carne. Ele apareceu ali como sacerdote do Deus Altíssimo. Você vai ver que ele apareceu para Moisés numa sarça de fogo. Moisés quis saber o nome dele, só que não foi revelado para ele. Só que ele viu Deus ali numa coluna de fogo. E aquela coluna de fogo era Deus. Então Moisés chegou perto e falou assim: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você pisa é santo. Agora, aquela mesma coluna de fogo, ela não deu o nome, falou assim: eu sou o que sou.
Por que pergunta pelo meu nome? Eu sou o que sou, dirás assim, eu sou, me enviou a vós. Agora, aquela mesma coluna de fogo, se você observar, nós temos Paulo aqui no Novo Testamento. Paulo, ele perseguia a igreja de Jesus aqui na terra, a igreja de Cristo, né? Então, quando ele saiu, agora você veja só que Paulo, ele foi um homem erudito da época. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um sacerdote muito respeitado entre eles. Era um homem importante. E Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Então Paulo sabia, conhecia a lei. Agora, ouviu-se dizer de um povo que seguia um homem que morreu, disseram que ressuscitou, e está falando sobre Jesus por tudo quanto é lugar ali. Aí Paulo falou assim, então peraí, me dá a carta aí que eu vou perseguir esse povo. Por quê? Porque ele era zeloso, fazendo outros deuses além do nosso Deus verdadeiro, o único Deus. Então ele era zeloso. Ao passo que eles não reconheceram que aquele Jesus que estava ali era o Messias que estava prometido através dos profetas, eles não reconheceram. Paulo também, como estava ensinado por eles, também não reconheceu. Então eles falaram, então eu vou perseguir esse povo. Então ele saiu para perseguir. Só que todavia eles criam em Moisés, eles sabiam quem era Deus. Tanto que quando ele foi para perseguir no caminho de Damasco, ele encontrou aquela mesma coluna de fogo que Moisés encontrou lá na sarça ardente, que Moisés perguntou, qual é o teu nome? Dá-me, peço a conhecer o teu nome. Falou, por que pergunta pelo meu nome? Dirás assim, ó, eu sou, me enviou a vós. Então Paulo, na hora que viu aquela coluna de fogo, ele sabia quem era. Por isso que aquela coluna de fogo falou assim com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo parou e disse, Senhor, quem és tu a quem persigo? Olha como que ele se dirigiu, Senhor. Então ele sabia que ninguém poderia ser chamado de Senhor, porque só o Senhor é Deus. Mas ele se dirigiu àquela coluna de fogo e disse, mas Senhor, quem és tu a quem persigo? Agora ele falou o nome dele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Você viu que agora o povo conheceu o nome dele? Você lembra que eu tinha falado que Isaías falou, meu povo conhecerá o meu nome? Agora eles conheceram. Então Paulo conheceu, por isso que Paulo, ele só pregava em nome do Senhor Jesus Cristo, batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que eles faziam por palavras ou por obra, era tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles estavam invocando o nome de Deus. Então Paulo conheceu, tá certo? Então aqui nós estamos aqui nesse Melquisedeque. Quem era ele? Esse Melquisedeque era uma das maneiras que Deus se identificava ao povo. Você lembra que eu falei que ele se apresentou diante de Josué com uma espada na mão? Aí Josué olhou para aquele que estava com aquela espada na mão e perguntou, tu és um do nosso ou é contra nós? Aí ele falou, não temas, eu sou enviado de Deus. Quem era aquele? Era o anjo de Deus, porque ele é o anjo do pacto. Aquele anjo do pacto é a forma de Deus se identificar a eles. Aquele anjo do pacto era aquela teofania que apareceu lá no começo. Você lembra quando eu falei o princípio da criação de Deus? Era ele. Só que ele se identificava através de uma coluna de fogo. Ele se identificou através da arca, onde a arca aí era a presença de Deus. E assim sucessivamente. Então ele se identifica de várias maneiras, como ele quiser. Ele se identificou através da rocha ferida. Quando Moisés feriu e saiu água, a Bíblia fala que ele era aquela rocha, né? Então tudo é Deus. Só que a forma corpórea de Deus, ele se manifestou quando ele estava em carne. Então o que ele está fazendo? Ele está se dando a conhecer ao ser humano. Hoje nós não temos por que errar, nós sabemos quem é Deus. Deus é o grande ser que preenche os céus e a terra. Ele se manifestou em carne no nosso meio como nós somos. Ele veio para sentir a mesma dor que nós sentimos, dor de cabeça, sentir cansaço. Ele sentiu na carne, porque Deus em espírito não podia. Então esse é Deus. Então ele passou por tudo que nós passamos. Deus desceu de sua glória e veio até nós. Então ele se deu a conhecer a nós.
Então não temos por que errar. Então esse Melquisedeque era ele, tá certo? Agora, e abençoou ali, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Vamos para o 28, versículo 22. Está escrito assim, ó. 28, versículo 22. Está escrito assim: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Se você olhar aqui, ó, Abraão deu o dízimo de tudo a Deus. Ali, tudo que Abraão tinha, ele dizimou para aquele Melquisedeque. Você vê os filhos de Abraão? Eles são dizimistas. Aquela parte é o que pertence a Deus. Nós não vamos falar sobre isso agora, tá certo? Então, possuidor do céu e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma saiu e disse a Abraão: dá-me as almas, e a fazenda você toma para você. Você trouxe de lá as mulheres, as crianças, me dê só eles. Agora as fazendas, tudo pode ficar para você. Abraão falou: não. Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até uma correia de um sapato, eu não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Tá vendo? Ele não queria nada dado de ninguém. Você lembra que uma vez quiseram dar um terreno que era para ele sepultar a Sara? Ele falou: não, eu não quero, eu quero comprar. E ele comprou. Ele não quis dar. O presente, ele é um laço. Se você ver lá na frente, se eu não me engano foi Ezequias, quando ele estava doente, aí Baladão, um negócio assim, que era o rei da Síria, ele ficou sabendo que Ezequias estava doente, mas tinha sarado, e ele veio de lá e trouxe presente para Ezequias. Quando ele trouxe o presente para Ezequias, Ezequias abriu as portas do castelo, mandou ele entrar e mostrou tudo que tinha lá dentro, tudo que tinha. Aí Isaías chegou para Ezequias e perguntou: quem é aquele homem? Ah, aquele ali é um homem que veio das terras distantes, é rei lá da Síria. O que ele veio fazer? O que você mostrou para ele? Ah, eu mostrei de tudo que tinha aqui, não tem nada aqui que eu não mostrei para ele. Pois é, tudo isso que você viu, que ele viu aqui dentro, ele vai vir aqui e vai tomar tudo seu. Um dia ele vai voltar aqui e vai tomar tudo seu. E isso aconteceu. Quem falou isso foi Isaías, falou para ele, né? Então não se deve abrir as portas para todo mundo e receber presente, porque quem dá presente, às vezes ele tem interesse atrás disso. Abraão aqui, ó, não, eu não quero, fica para você, salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca a eles. Eles que foram comigo, Abner, Escol e Manre, esses tomam sua parte para eles, se eles quiserem eles pegam, eu não vou pegar nada. Então esses outros aqui, ó, que era Aner, Escol e Manre, eles eram confederados de Abraão. Então se eles quiserem, eles tomam para eles, é com eles, eu não quero. Você lembra de Eliseu, quando ele estava lá em cima? Não, Eliseu, quando Naamã soube que tinha um profeta em Israel, que ele queria ser curado da lepra, aí ele foi. Quando ele chegou até Eliseu, aí Eliseu falou: não, mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ficar limpo. Quando ele saiu, ele falou assim: ué, mas tem tantos rios lá de onde eu venho, rios mais limpos, eu vou me jogar nesse rio lamacento aqui? Aí um que estava com ele falou assim: mas se nós viemos até aqui, faz o que ele falou. Aí ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 7 vezes. Quando ele, na 7ª vez que ele estava limpo, aí falou assim: então vamos voltar lá. Pegou e falou para ele: ó, realmente fui curado e vou lhe dar presente. Ele falou: não quero seu presente.
As coisas de Deus não é comprada. Aí Geazi escutou, aí Eliseu saiu, aí Geazi pegou, correu atrás dele e falou assim: olha, chegou um visitante lá e não vou resolver pegar o seu presente. Ele pegou, deu os presentes para Geazi. Aí quando Geazi voltou, aí Eliseu perguntou: o que você fez? Por que você fez isso? Ah, pois é, aquela lepra que saiu dele vai ficar em você agora. E ele ficou leproso. Por quê? Porque não é, as coisas de Deus não é comprada. Uma vez o irmão Brana orou por um homem muito rico, se eu não me engano, foi o rei da Inglaterra, porque eu não sei se vocês sabem, mas o rei da Inglaterra, que foi pai da Elizabeth segunda ou terceira, essa que morreu agora há pouco tempo, o pai dela conheceu o irmão Brana. O irmão Brana foi orar por ele, e ele foi curado, né? Aí de repente, ele estava no seu escritório e colocaram na mesa dele um cheque de grande valor, 100 milhões de dólares, não sei quanto que era muito dinheiro. Aí na hora que ele pegou, ele olhou e falou assim: mas o que é isso? Ah, isso aqui foi em forma de gratidão pela cura que você fez lá na... Ele falou assim: não. Pegou, rasgou aquele cheque, falou: não é negociável. Ele não quis aquilo. Se fosse hoje, já pensou? Até as alianças eles pegam. Relógio, tudo, como oferta para eles. O servo de Deus não é desse jeito. Daí ele falou: não quero. Rasgou aquele cheque. Ou mandou devolver. Foi uma coisa mais ou menos assim, eu não estou bem certo agora. Mas isso aconteceu. Por quê? Porque eles não querem negociar com o mundo. Então Abraão falou assim: não, eu não quero. Agora, se eles quiserem, toma para eles. E Abraão continuou com Deus, e Deus abençoou ele. Aí Deus apareceu a Abraão depois dessas coisas, e veio o Senhor a Abraão em uma visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, que seria esse Eliezer. Aí Deus falou para ele: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Sara já tinha avançado de idade, já tinha passado da menopausa, né? Então levou fora, Deus levou ele fora e falou: olha agora para os céus e a estrela, se podes contar, assim será a tua semente. E creu, olha só, e creu ele no Senhor e foi imputado como justiça. Ele creu naquela palavra, então aquilo foi imputado como justiça. Tá vendo? É crer, você tem que crer. Se você crer de todo o teu coração, aí Deus vai te abençoar com isso, né? Então, vamos adiantar um pouquinho. Disse Abraão: saibas que de certo. Então disse a Abraão: saiba que de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligirão por 400 anos. Sabe o que Deus está falando para Abraão aqui? Dessa semente dele que seria servo por 400 anos? Foi quando o povo de Israel entrou dentro do Egito por intermédio de José. Você lembra que veio aquela terra seca e lugar nenhum tinha alimento, só na terra do Egito, e José tinha sido vendido pelos seus irmãos? José mandou chamar os seus irmãos, seu pai, toda a sua família ali para a terra do Egito e colocou eles na terra de Gósen, a melhor terra que existia ali. Então eles ficaram ali. Só que aquele povo que foi levado lá, depois que José morreu, eles se tornaram escravos. Aí Deus precisou levantar Moisés
para com mão forte tirar eles lá de dentro. Então você vê, ó, 400 anos eles vão servir. Mas também eu julgarei a gente a qual vocês servirão, e depois sairão com grande fazenda. Eles saíram de lá riquíssimos. Eles encontraram favores com aqueles vizinhos que moravam lá com eles, que via aqueles milagres, aquelas pragas que Deus estava mandando sob o intermédio de Moisés, que era para deixar o povo sair, e o coração de Faraó era endurecido. Então aquele povo olhava aquilo e falava: realmente esse é Deus. Então o povo de Israel ia encontrando favor com eles. Então eles saíram com grande fazenda, né? Então sairá lá com grande fazenda, e tu irás até os pais, até os pais em paz. Em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus ainda não está cheia. Você vê como que é as coisas. Então até aqui, ó, a terra ia se povoar, eles iam plantar palmeiras, eles iam plantar árvores frutíferas, tudo que eles iam plantar, quem? Os da terra, aquela geração mal. Então eles fizeram para eles cidades, plantaram, e tudo aquilo que eles estavam plantando um dia seria dos filhos de Deus. Então Deus estava poupando eles de plantar, então vocês vão comer daquilo que vocês não plantaram, vocês vão possuir uma terra que vocês não construíram. Então tudo seria deles. Só que ainda não tinha, a justiça dos amorreus ainda não estava cheia. Então Deus deixou, né? Quando a taça encher, aí Deus viria e destruía aquele povo. Mas ele deixou, porque tem gente que pensa que está prosperando, mas não está prosperando. Ele está indo, está ficando rico, mas pensa que é Deus que está abençoando, e não é, porque a riqueza às vezes é um laço para a pessoa. Então Deus, às vezes quando ele tem um filho, ele não deixa aquela pessoa enriquecer, porque sabe, se aquela pessoa enriquecer, ela vai se desviar dos caminhos do Senhor. É como às vezes a pessoa fala assim: ah, Senhor, eu vou para a igreja de ônibus, se o Senhor me desse um carro, seria muito melhor para mim. Aí Deus dá um carro para ele. Quando ele ganha um carro, o que ele vai fazer? Em vez de ir para a igreja, agora ele vai para passear na praia, ele vai para viajar para os outros lugares. Quer dizer, era melhor que ele nunca tivesse aquele carro. Então tudo é conseguido através de luta, de trabalho. É igual Abraão estava fazendo. Ele estava peregrinando na terra, mas conseguindo as coisas, mas com luta. Não era tudo assim de mão beijada. Aqueles lá estavam plantando, mas o povo de Deus, eles iam voltar a tomar aquilo ali, mas para aquilo eles estavam passando por uma prova grande. O que Israel passou, ninguém passou. Por quê? Porque Deus estava testando ele. Você tem que ser testado e aprovado. Então Deus estava testando ele para depois ser aprovado. Então ele viu que quando eles saíram do Egito era um povo rebelde, povo obstinados, né? Muitos deles morreram no deserto. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma seleção todos aqueles que saíram de dentro do Egito, todos morreram. Entraram a geração depois dele, mas aqueles que saíram, todos eles morreram. Só não Josué e Caleb. Por quê? Porque eles creram em Deus. Quando Moisés chamou os 12 príncipes da casa de Israel, para eles espiar a terra. Eles foram espiar a terra, viram que a terra realmente era boa, mandava leite e mel, mas o povo lá era gigantes. Eles falaram: nós somos como gafanhotos. Então eles desanimavam aquele povo com essas conversas. Aí Josué e Caleb se apresentaram e falaram: não, se Deus prometeu, nós somos mais do que capazes. Foi Deus que fez a promessa. Então aqueles povos: não, vamos entrar lá, nós vamos ser como gafanhotos, nossos filhos vão tudo morrer na mão deles. Aí Deus falou para Moisés: fala para eles que nenhum deles vão entrar, porque eles não creram, mas aqueles que eles disseram que ia ser morto, que são os filhos dele, eles vão entrar, eles vão possuir a terra. Mas esses que falaram que os filhos deles morreriam, todos esses vão morrer, eles vão peregrinar, eles vão perecer no deserto, salvo Josué e Caleb. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, ele faz cumprir a sua palavra. Então por isso que nós temos que ser reverentes e crer naquilo que ele fala, não duvidar. Porque se a gente duvidar, não adianta nada, né? Então,
Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, a gente já está adiantando aqui, né? Vamos aqui, ó. Então Sara chegou para Abraão, falou assim, ó. Sara não gerava filhos. Aí ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho delas. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Está vendo? Quer dizer, Deus não tinha prometido? Por que Sara está duvidando? Agora ela quer fazer uma coisa da maneira dela. Então pegou, falou assim, ó, tem Agar aqui, ó. Ela pode ter filho, então tenha filho com ela. Aí o filho vai ser como se fosse meu. Olha. Aí ele tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, essa egípcia, e deu por sua mulher, seu marido ao fim de 10 anos, e Abraão habitara lá na terra de Canaã, né? Depois de 10 anos, e entrou ele a Agar e ela concebeu, e vindo ela que ela concebera, foi desprezada aos seus olhos, né? A sua senhora, ou seja, ela viu Agar, ela viu que tinha concebido, então agora a senhora dela, que era Sara, ela menosprezou Sara, né? Por quê? Porque ela estava grávida, né? E Sara não podia ter, então ela começou a menosprezar Sara, né? Porque agora eu estou carregando um filho de Abraão, né? Então disse Sara a Abraão: meu agravo seja contra ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Mas não foi ela mesmo que deu? Foi ela mesmo que fez isso? É? Aí disse Abraão a Sara: olha, a serva está aí na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sara, e afligiu a Sara aí, e ela fugiu de sua face. Então Sara começou a pegar duro. Quando começou a pegar duro com Agar pegou, fugiu com aquela criança e ó, foi embora. Então o anjo do Senhor achou ela junto de uma fonte de água lá no deserto, junto à fonte do caminho de sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O Senhor encontrou ela quando ela estava fugindo lá no deserto. Aí perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o Senhor Deus, o anjo do Senhor, está vendo? O anjo do Senhor, ali era o próprio Deus, o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Olha, Deus está falando para Agar que daria um grande número através daquela descendência. Qual é aquela descendência? Vocês sabem, né? É Ismael. Ismael são os ismaelitas, né? Agora, nós temos Isaac, que é o filho da promessa com Sara. Então você vê que houve contenda todo o tempo, até hoje há essa contenda, essas guerras que nós vemos aí, teve um princípio lá atrás, ó. Olha quanto tempo faz, isso nunca cessou, tá vendo? Nunca cessou, vai cessar um dia, quando Deus vier tomar toda essa terra e estabelecer o seu reino, e vai ser só dos seus filhos, os ímpios não habitarão mais nela. Agora, existe dois tipos de salvação, existe a salvação eletiva e a salvação comum. Nós vemos isso lá no tempo da Arca de Noé, que Noé foi salvo através das águas, salvação comum. Só que nós temos a salvação eletiva, que foi Enoque, que foi arrebatado antes daquela grande tribulação. Então nós temos esses dois tipos de salvação.
a noiva que recebe o nome que será levada no arrebatamento e depois a grande tribulação. Então muita gente vai ser salva, a terra vai ser habitada, né? A terra vai ser habitada. Então tem uma cidade que vai descer do céu e ali dentro vai ser para o rei e para a rainha. Quem é a rainha? Aquela que recebeu o nome do rei, que é a senhorita Jesus Cristo hoje, né? Hoje nós somos noiva, mas um dia nós estaremos casados com ele. Então nós estaremos dentro daquele palácio, dentro daquela cidade. Só que por fora daquela cidade, as nações serão habitadas, toda a terra será habitada. É na segunda ressurreição. Nessa segunda ressurreição, é quando todos estarão perante Deus e sua noiva, e será julgado todas as nações. Ali separará o bode das ovelhas, né? Uns entrarão para a vida e outros para a perdição. Então esses que entrarão para a vida habitarão a terra, a salvação comum. Aqueles que irão para a perdição é aqueles que vão ser jogados no lago de fogo junto com o inimigo. Está entendendo? Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, disse o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele era homem bravo, a sua mão era contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele habitara diante da face de todos os seus irmãos. Quem? Esse Ismael. Está vendo? Ele era bravo. Será bravo. Sua mão será contra todos. Está vendo? Ele era bravo. A gente vê que depois ele, quando Abraão mandou ele pela segunda vez, já grande, com Agar, ele foi para as montanhas e se tornou flecheiro lá em cima. Nós vamos ver isso mais para frente. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, e ela disse: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Ela olhou para aquele que estava vendo ela, ou seja, ela viu o anjo do Senhor. Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, e eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz, e Agar deu um filho a Abraão, e chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Deus exige essa perfeição. Se você vê em Mateus 5:48, está escrito assim, ó, Mateus 5:48. Olha o que diz aqui, 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então essa perfeição só pode vir de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você é perfeito diante de Deus. Só com o Espírito Santo você pode ser perfeito. Sem o Espírito Santo você não tem perfeição. Então ele falou para Abraão: ande em minha presença e ser perfeito. Porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e falou com ele dizendo: quanto a mim, e falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, será pai de multidões de nação. Deus está falando para Abraão. Não se chamará mais o teu nome Abrão, agora o nome dele foi mudado. Chamarás o seu nome Abraão. Está vendo? Abraão. Agora a promessa foi dada para ele, o nome dele foi mudado, né? Você vê que depois, cada promessa que é dada, existe uma mudança de nome. Você vê que Jacó, depois que ele lutou com o anjo ali no Vale de Jaboque, o nome dele foi mudado para Israel, né? Então tem tudo isso que a gente tem que observar. Hoje, a Bíblia diz que você receberá uma pedrinha branca, que o único que sabe o nome que tem naquela pedrinha branca é você.
Então você vai receber um novo nome terá ali. Não será mais esse nome aqui. Por isso, quando o diabo chega diante de Deus, acusando um filho de Deus, ele fala assim, olha, Antônio pecou. Aí, abre-se aquele livro e olha, não, aqui não tem nenhum Antônio. Está olhando lá, não, aqui não tem nenhum Antônio. Tá certo? Por quê? Porque esse nome não está lá, é um novo nome que eu tenho lá naquele livro. Então ele chega para acusar, mas aquele nome que ele está acusando não está em lá. Fala, não, eu não conheço ele. Você lembra lá no livro de Hebreus? Nós vemos aqui que Abraão mentiu, né? Só que quando chegou em Hebreus, não foi falado sobre a mentira dele. Foi falado sobre que ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Tá certo? Então agora, nós vamos parar por aqui. E nós vamos entrar agora no nascimento de Isaac. Nós temos o nascimento de Ismael, que foi com H, e agora nós vamos ver o filho da promessa, que é Isaac, né? Vamos devagar assim, que eu acredito que cada leitura dessa é para edificação nossa. Nós aprendemos muita coisa, eu por menos, eu aprendo muita coisa, tá certo? Então Deus abençoe e boa noite e até o próximo vídeo.